Quero saudar os amados irmãos com a paz de Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos pelo canal A Verdade que Liberta. Estamos aqui para falar um pouco sobre um assunto que muitas pessoas não têm conhecimento, é ignorante acerca dessa verdade, que é qual é a verdadeira casa de Deus, ou quem é a casa de Deus. Às vezes as pessoas entendem que a casa de Deus são 4 paredes, com telhas, tijolos, bancos, um altar. E a gente entende claramente que tudo isso era um culto do Velho Testamento. O culto do Velho Testamento era voltado para um culto material, onde tudo era palpável, tudo era tocável. Quando Salomão ele constrói um templo, o desejo de Davi era de construir um templo para colocar a arca do Senhor. E o templo foi construído pelas mãos do seu filho Salomão. E a glória de Deus se manifestava ali. O nome do Criador estava ali, estaria ali. Todas as pessoas tinham aquele lugar como um lugar santo, porque a presença de Deus estava ali. É tanto que as pessoas, quando estivessem em uma terra estranha, distante, quando fossem orar, tinham que orar olhando para a banda de Jerusalém. A gente vê Daniel, o profeta Daniel, quando estava na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas por lá de Jerusalém. Era uma forma de Deus ouvir, de Deus receber a adoração do povo. Toda adoração era feita no templo. Os sacrifícios, os dízimos, tudo era levado no templo. Era um lugar santo. Só que Cristo, quando ele veio, irmãos, em um dos evangelhos, ele disse algo maravilhoso. Os discípulos começaram a contemplar a formosura do templo, em Mateus 24. E Jesus disse: "Tu vês isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada." E nós sabemos, quem é conhecido um pouco de história, bem sabe que no ano 70 depois de Cristo, um general chamado Tito, com o exército romano, ele invade Jerusalém, ele saqueia a cidade, incendeia a cidade, e o templo foi destruído. As pedras foram levadas por conta do ouro que derreteram e caiu sobre as pedras. E literalmente se cumpriu a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas por que Cristo estava permitindo isso? Por que o Criador estava permitindo com que aquela casa fosse destruída? A glória daquela casa fosse desfeita. Isso era uma profecia que já vinha desde Joel. Quando o profeta Joel ele diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito. E o espírito que ia ser derramado não ia habitar mais em paredes, em casas feitas por mão de homens, mas ia habitar dentro do nosso coração. Porque nós somos a verdadeira casa de Deus. E quando o profeta Ageu profetizou que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, ele estava se referindo a isso. Porque o templo ia ser derribado, mas o novo templo ia ser erguido para a glória do Senhor. Aquele templo, o Velho Testamento, habitava a presença de Deus, o nome de Deus estava ali. Mas agora o outro templo que ia ser erguido, meus irmãos, não ia habitar, não era o nome de Deus, mas era o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus, o Emanuel, Deus conosco, ia habitar em nós. Por isso que João, quando ele escreve, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade." Então, as pessoas às vezes dizem: "Vamos à casa de Deus, vamos à casa do nosso Deus." E esquece que nós somos a casa de Deus. Porque o próprio Estevão, no seu discurso em Atos capítulo 7, ele disse: "Deus não habita em templo feito por mãos de homens." Louvado seja o nome do Senhor. E porque as pessoas entendem de forma diferente, porque as pessoas foram ensinadas de forma diferente. Nós somos a casa de Deus. Deus habita em nós. O grande desejo de Deus foi de habitar e de se relacionar com o homem. O pecado quebrou essa comunhão.
A desobediência afastou o homem de Deus. E aí veio o culto levítico, veio o templo, veio os sacrifícios, o sumo sacerdote, que só entrava uma vez por ano no templo, mas Cristo, como quando veio com um sacrifício perfeito, ele derruba um templo velho, e agora um novo templo ele seria erguido para a sua glória. Então, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos da palavra do Senhor que nos afirmam que verdadeiramente Deus habita não em templos feitos por mão de homens, mas Deus habita em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, nos diz assim, palavra de Deus pela boca do apóstolo Paulo: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquele santuário, o santo dos santos, que lá no Velho Testamento Deus habitava, a Shekinah, a glória de Deus descia ali. Aquilo passou, era transitório. Mas agora Paulo vem dizendo que nós somos o verdadeiro santuário de Deus. Mais um texto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por bom preço, ou por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Mais um texto, irmãos. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a gente está vendo claramente nesses textos que, entre tantos outros que tem, que o grande desejo de Deus é de habitar entre nós. O grande desejo de Deus é de morar dentro do coração do homem. Então não pense que Deus está dentro de quatro paredes. Se você vai a um lugar, em uma denominação, em uma congregação, e dizem que Deus está lá, Ele está. Mas sabe por que Ele está? Porque Ele já foi com você. Ele foi na sua vida. Ele foi na sua vida. Por isso que Ele está lá. Entendeu, meus irmãos? Então precisamos definir, separar todas as coisas. Porque se quatro paredes, se uma igreja institucional é a casa de Deus, então quando a gente vem para casa, Deus fica lá. E Deus vem em nós, porque nós somos a casa de Deus. Ali não é a casa de Deus, quatro paredes não é a casa de Deus, ali não é a igreja de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja de Deus. Precisamos examinar as Escrituras e conhecer a verdade e entender como ela é, para que a gente não venha a ser enganado com esses falsos ensinos, onde dizem que quatro paredes são a casa de Deus, e aí sacrificam, sabe o que, irmão? Sabe o que acontece? As pessoas ficam presas, escravizadas a um sistema religioso, dependendo de um templo, dependendo de um lugar, de um ambiente, para que possa ouvir a voz de Deus, para que possa sentir a presença de Deus. Mas como é que eu preciso de ir a um lugar para poder sentir a presença de Deus, se a própria presença de Deus já habita dentro de mim? E as pessoas ficam escravizadas. E as pessoas, quando não vão ao culto, eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso: não fui para o culto ontem, não fui para o culto hoje, perdi minha bênção. E esquece, se você tem um abençoador dentro de você, como é que você perdeu a sua bênção? As pessoas ficam dependentes das quatro paredes, as pessoas ficam dependentes do templo para poder receber algo do Senhor. E esquece quando o Senhor diz lá em Mateus: quando quiser orar, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e fala em Deus, que vê todas as coisas em secreto, e Deus te recompensará. As pessoas esqueceram desse lugar secreto. As pessoas se esqueceram de falar com Deus. Mas as pessoas ficam dependentes de chegar à noite e ir a um determinado lugar para poder ouvir a voz de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não fala onde tem um grupo reunido, porque onde houver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está presente.
Mas não precisamos ser escravos da independente de sistema religioso, de templos, porque Jesus em nenhum momento mandou a igreja dele construir templos. Pelo contrário, os irmãos se reuniam nas casas, louvando a Deus. Enquanto existia o templo em Jerusalém, o povo se reunia. Mas depois que o templo foi derribado, os irmãos se reuniam nas casas. A igreja se reunia nas casas. Depois da reforma religiosa foi que surgiram essa questão de templo. E isso veio como uma certa maldição, porque separou o povo de Deus, porque cada um quer puxar para o seu lado. Uns dizem, a minha é melhor. Outros dizem, não, a minha é mais antiga, a minha tem mais membro, a minha tem um patrimônio maior. E as pessoas procuram criar um reino terreno, esquecendo que o Evangelho traz para nós um reino eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de citar mais alguns textos aqui para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, o apóstolo Paulo continua dizendo, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 2, dos 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Tá claro, irmãos? Tá claro, não tá? A Bíblia é bem clara. Você não vê nenhum momento nas cartas dos apóstolos, na sã doutrina, a igreja dependendo de templos físicos para poder adorar, para poder sentir a presença de Deus. Os irmãos se lembram daquele diálogo que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, João capítulo 4, quando ela perguntou qual era o lugar de adorar, se era naquele monte, ou se era em Jerusalém. O Senhor disse que chegaria a hora que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Porque o Senhor procura esses que o adorem em espírito e em verdade. Onde quer que você está, irmãos, Deus está contigo, porque Ele faz morada dentro de ti. Ele habita em ti, louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo continua batendo nessa tecla. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um texto, Hebreus 3, 5 ao 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Deixa eu ler mais um texto aqui, só mais um, entre tantos que tem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, nós somos o povo de Deus, somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. As grandezas de Deus habitam na nossa vida, pois a nossa casa, a cada dia, ela está sendo construída e edificada sobre a rocha, sobre um firme fundamento. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar. Não estou te dizendo que você não pode ir a uma reunião, a sua denominação. Não estou dizendo isso.
Mas eu estou te dizendo que o sistema religioso escraviza as pessoas a ficarem dependentes de um lugar, de um templo, para poder adorarem, para poder ouvirem a voz de Deus. E esquecem que nós é que precisamos ser verdadeiros adoradores, onde quer que estejamos, para que sobre a nossa vida, cada dia, o nome do Eterno seja glorificado. Que Deus te abençoe, e que você possa dar o seu like, seu joinha, que você possa compartilhar nas redes sociais para que outras pessoas tenham conhecimento da verdade que liberta, e que você deixe seus comentários embaixo para que juntos possamos nos aperfeiçoar e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deus te abençoe com a paz gloriosa de Cristo.